Boa noite, tudo bem com vocês? Gente, eu sou especialista em dívidas, trabalho com endividamento e principalmente atendo pessoas viciadas em bets. Então esse é o grande objetivo da nossa conversa de hoje. Aquelas pessoas que têm vício com bets ou os famosos jogos online. É uma dificuldade atender essas pessoas, porque é muito difícil criar consciência que a pessoa está viciada. Então, eu como educadora financeira e como especialista em dívidas, todos os dias eu tenho um grande desafio. Como eu recupero uma pessoa viciada em bets? É um desafio bem grande, tá? Eu gosto do desafio. E hoje, pra mim, assim, foi um dia muito especial, pois eu pude recuperar uma cliente dos bets. Ela ainda tá endividada, ela ainda tá com problema financeiro, mas isso não dói mais tanto. Então, isso pra mim é uma vitória. E foi uma vitória que merece ser comemorada, porque é muito difícil fazer, é muito difícil conseguir recuperar uma pessoa. Então, diante disso, né, eu convidei uma pessoa que eu gostaria de que vocês conhecessem essa pessoa. Eu não vou apresentar ela, eu vou deixar ela mesma se apresentar. E vou, logo de início, começando a fazer perguntas. Então, vou chamar minha convidada aqui, vamos ver. Cadê minha convidada? Cadê? Noite! Olá, boa noite, Sil, tudo bem? Ô, Decandinho! Vamos colocar tudo. Nilce, quero que tu se apresente para o pessoal, por favor. Hoje a gente vai falar muito tu por aqui, né? Porque Rio Grande do Sul. Então, essa palavra é tradicional nossa. Então, por gentileza, apresente-se para esse povo. Então tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoas maravilhosas, como eu costumo dizer. Primeiramente, quero agradecer a Silvana, né, por ter me convidado para participar dessa live. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá tranquilo? Então, eu me chamo Nilcineia, sou daqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, gaúchas, né? E estou muito orgulhosa pelo convite, porque sou terapeuta, trabalhadora da área da saúde há 35 anos. E então, vim de encontro com o convite da Sil por este motivo, né? Para recuperarmos as pessoas de alguns momentos em que se perdem. Se perdem no mental, se perdem no físico. Em algum momento se perdem na vida por alguns fatores, né? E o fator principal da Silvana ter me convidado são essas, né? As bets. Nilce, eu sei que existem vários tipos de vícios, tá? Enfim, vou te dar o meu, tá? Em 2022, eu passei por um processo de emagrecimento e eu perdi 20 quilos. Só que no meio dessa conversa do eu mereço, eu posso, eu não sei o quê, eu aprendi a comer um chocolate por dia. Então, um bombom, um quadradinho, alguma coisa suficiente. Mas eu preciso até hoje comer esse chocolate. E eu tô com dificuldade de largar ele, porque é um vício. Tá? Mas, claro, ele é prejudicial, né, em função do açúcar, mas ele faz menos mal do que um bet. Então, o que eu queria escutar de ti? Da onde tu pensa, ou que tu estudou, ou que tu conhece, e depois eu relatar o caso da cliente que eu consegui recuperar, e hoje é um dia muito feliz para mim, tá? E eu imagino que tenha sido para ela também, porque é uma luta, é uma vitória a gente conseguir recuperar uma pessoa. Mas o que eu queria saber de ti? Da onde tu acha que vem vícios? Onde vem os vícios? Bom, então vamos lá. Os vícios eles têm vários tipos, né? São os vícios de álcool, droga, fumo, né? Esses são os vícios
vícios de substâncias. E tem os vícios emocionais, né? Que atingem categoricamente a parte do inconsciente da gente, que são os jogos, as compras, a impulsividade alimentar, sexo, internet. Então, são vários os vícios que temos dentro do contexto do ser humano, né? E sim, como que eu vou abordar isso? Como você disse, o teu vício é o chocolate, né? É uma fuga. Todo vício do ser humano é uma fuga. É nele que eu vou sempre me apoiar para preencher aquilo que eu não tenho. É difícil falar? Então vamos fazer assim, vamos fazer uma fala com os nossos convidados, sem críticas, sem julgamentos de ninguém, do contexto familiar, porque sim, os vícios vêm de um contexto familiar do inconsciente da gente. A gente vai saber lidar com isso. É desafiador, eu costumo dizer sempre, né? Porque é desafiador, vamos usar o teu exemplo, não comer o chocolatinho, né? Eu não vou comer esse porque me faz mal, mas eu vou comer este aqui, tá tranquilo. Então, todo vício é uma fuga. E como eu vou fazer para fugir desta fuga? É entender de onde vem. Qual é o fundo deste vício? Então, no poder sistêmico das minhas formações, que eu tenho a formação das constelações sistêmicas do método Werner, que ele vai direto à fonte do entendimento. Vou explicar melhor a constelação? Sim. Ela não é uma constelação tradicional familiar, como alguns já podem conhecer, né? Que temos o representante, são várias pessoas. A maneira com que eu trabalho é o individual. Pode ser o coletivo, sim, mas dessa forma que nós vamos relatar agora seria o contexto individual para que a pessoa entenda o que acontece com ela. De onde vem a origem disso? Qual é a origem do teu vício? É uma lealdade familiar do teu contexto? Existe alguém excluído da tua família que tem um vício e que você é fielmente ligado? Ou então, às vezes, a gente ainda tem aquilo que diz assim, igualzinho ao pai. Olha só, é tão igual que joga igual ao pai. Ou estou dizendo figuramente do pai, mas pode ser igualzinho à mãe, sabe? São aquelas lealdades ou aquelas competições ou então aquelas comparações que acontecem no inconsciente, não podemos julgar e nem criticar ninguém, mas tentamos sim mostrar para essas pessoas o porquê e de onde, e que existe cura, existe. Podemos olhar para este movimento com muito amor e carinho, podemos, mas a pessoa tem que, primeiramente, como você sabe que eu digo, tem que querer, né? E esse querer é desafiador, mas é dessa forma que a gente consegue entender isso. Então, pensando assim, por que a Silvana vai lá e come aquele chocolatinho, que não é aquele, mas é aquele outro, que esse não faz mal, mas esse faz bem? Como que é isso? E é esse entendimento, esse discernimento das pessoas de entender o fundo real do vício e não mascarar ele, porque quanto mais a gente esconde o problema, pior fica, né? Então eu costumo dizer, terapeuticamente falando, e da enfermagem, que eu gosto de ir lá, eu tiro a casquinha da ferida, faço sangrar um pouquinho e cautelosamente depois eu faço o curativo, para que a pessoa entenda, mais uma vez, de forma consciente, aonde está o problema, o X da questão do ancorar do vício, né? Sim, e quando vem vícios, claro, é diferente eu chegar aqui e falar, tenho vício de comer um chocolate por dia, em relação a um vício de alguém, por exemplo, de jogar, tá? Porque é menos maléfico, digamos assim. O chocolate faz mal, o açúcar faz mal, o chocolate não, mas o açúcar faz mal, mas em doses menores, vai refletir numa glicose lá na frente, alguma coisa assim. Mas o que eu percebo das pessoas que têm jogos, que são viciados em jogos, vícios mesmo, primeiro, assim, eles são muito divulgados. É o primeiro ponto, assim. Então, quando eu chego no atendimento e a pessoa fala pra mim, olha, eu sou viciada em jogo, eu já pensei em tirar a vida,
E eles vêm preparados para ser julgados por mim. E a primeira coisa que eu digo, gente, eu jamais vou julgar ninguém, sabe? Julgamento não faz parte de mim. Só que, claro, tem uma reação natural que algumas pessoas têm. Não é o meu caso, porque minha mente já está treinada para não ter esse tipo de reação. Mas, por exemplo, assim, a pessoa chega e diz, eu tô com 300 aqui, eu perdi, sabe? O espanto. Então, tu aconselha, ou indica, ou não sei que termo correto utilizar, para a questão do preconceito, porque tem muito preconceito. Esses dias até relatei hoje de manhã. Eu estava numa festa semana passada, tinha uma senhora jogando bet e Deus já pra Então, isso me chamou a atenção por ser uma pessoa de mais idade, não ser uma pessoa tão jovem, porque a gente tem aquela coisa, isso é coisa de jovem que não tem cabeça. Então, se fala muito sobre isso. Quando a gente pega um idoso, a gente pensa, mas por que o idoso foi para lá, sabe? E em relação a essa questão do preconceito, porque existe, tá? É inevitável, as pessoas têm um certo tipo de preconceito com quem tem algum vício, seja vício de drogas, seja de sexo, seja qual for, tá? Então a questão da traição, a gente é muito blindado com isso, e isso também é um tipo de vício. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre o conceito iniciado entre o vício. O vício, agora você falando do vício do idoso. Olha só que interessante, né? E a gente sabe que existe, e hoje ainda mais do que nunca existe pela facilidade que se tem ao controle e ao contato com a internet, né? Então é fácil. Mas aí o idoso vem lá e ele vai chamar a atenção de alguém para quê jogando? Porque ele joga, ele vai ter a perda financeira, não é? Inconscientemente, ele jogando, ele satisfaz uma vontade dele de estar ativo em algum momento com alguma coisa, né? Que não é filho, não é família, é uma vontade dele de estar se ocupando com alguma coisa, certo? E no momento que ele não se dá conta disso, só que sim, ele se encontra num emaranhado, né? De obsessão, um emaranhado de comprometimento, e ele não se dá conta que ele está tendo perda sim. Por quê? Mas no inconsciente ele está mostrando o quê? Se eu jogar, se eu perder, se eu fizer tanto disso, alguém vai me ver. Porque daí eu vou ficar endividado, né? Se eu tenho uma vida tranquila, meus filhos, cada um com a sua família, tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém mais me vê. Eu não sou visto. Então eu sou só mais um idoso. E se eu começar a jogar, a perder, eu vou entrar nas dívidas, vou pedir socorro para Silvana, e aí como fica? Alguém vai me ver. É nesse sentido, o vício, neste caso nós vamos falar das bets, né? Neste caso, os vícios são isso, de comprometimentos para ser chamado a atenção, para que alguém me veja. Porque se eu ficar endividado, alguém vai ter que me olhar, alguém vai ter que me amparar. Mas também existe a parte lá, como eu digo, da parte sistêmica. Quem da tua família também fez isso? Quem fazia isso? Como era lá atrás? Porque sim, como diz assim o nosso título da nossa live, né? Como nossas raízes influenciam em nossas finanças? Pois bem, elas influenciam sim, porque nosso sistema familiar ele é baseado de nós a 7 gerações para trás. Então, nós, pais, avós, tataravós, e assim nós vamos, né? Então, dentro deste contexto, quem fazia isso? Porque hoje é a vistas abertas, né? E antigamente não, era tudo escondido, né? Falar era feio, então existia. E como era? Né? Quantas das vezes, muitas das vezes as coisas aconteciam às escondidas, né? Os casamentos eram assim, os maridos saíam para os jogos, né? Sejam eles quais fossem, e perdiam, e muito. E hoje
a gente pode entender assim que dentro desse contexto familiar, quem fazia isso que a gente exclui ou a quem a gente é leal? Como eu disse no começo, é igualzinho ao pai. Meu Deus, aquele tio era assim também. Olha o fulano, olha esse criança faz da mesma forma. Então, dentro do inconsciente é uma lealdade que se diz. E teria que olhar para isso sem julgar. Porque sim, as pessoas têm, infelizmente, o apontamento, o julgamento de que está perdendo, olha só o que virou, né? Olha só, era uma pessoa tão normal até então e agora perdeu tudo no jogo, perdeu tudo no isso, perdeu tudo naquilo. E o que falta são recursos do consciente das pessoas que entendam que é um vício, é ruim, é dolorido para a pessoa, porque muitas vezes ela está tão obcecada naquilo que ela não tem forças para vir para a vida, né? Então, cada vez ela vai se afundando mais. E ela precisa de nós. Nós que eu digo, eu nessa parte da terapia e você nessa parte do dinheiro. Porque sim, é muito arriscado e só existe julgamento. E como fazer isso? Fazer com que a pessoa tome consciência de que isso não pode continuar. E é desafiador fazer com que a pessoa não entenda de forma sutil. Porque sim, a família vai julgar, né? É aquele marido que às vezes chega do trabalho e ele vem e se encontra no celular ou no computador, sai do quarto e vai para lá e vai fazer o quê? Jogar. E vai perder. Muitas vezes pode ganhar, mas muitas vezes pode perder. E acaba destruindo o contexto familiar nesse sentido, que tira do sustento da organização familiar para um bem somente seu, né? E que muita gente não entende o porquê disso tudo. E eu também, assim, aprendendo, porque eu aprendo diariamente, atendendo. Tanto que eu faço perguntas, né? Eu vou tentar resgatar o lado do cliente, de onde vem isso. Só que o que me preocupa nisso tudo não é o financeiro, sabe? Porque o financeiro a gente resolve, é tranquilo de resolver, a gente dá um jeito. Só que sabe o que me dói de verdade, assim, quando eu vejo a família sendo destruída, tá? Porque para quem tem família como valor, a família é muito importante. Então vai a família, vai casamento, vai esposo, vai marido, mas o que mais eu acho pior é quando a pessoa me manda uma mensagem dizendo eu tentei tirar minha vida. Então isso para mim assim é o mais doído. Ou quando alguém diz fulano foi resgatado lá não sei aonde tentando se matar. E quantos que a gente não consegue evitar? Então, quantas vezes a gente olha nota de falecimento de pessoas e tu vai procurar lá nos. Eu sou meio psicopata, mas normalmente eu olho para ver e quando eu vejo que é um caso de suicídio, muitas vezes a gente vai ver e tem isso por trás. Então, para mim, na minha legalidade, assim, de quem é leiga no assunto, o que mais me dói é isso. Porque a dívida não vale uma vida. Então, não importa o valor, é muito pequeno para custar a vida de alguém. Então, cada vez mais essa questão do suicídio está ficando mais alta em função disso. E é por isso, e aumenta porque as pessoas julgam e não ouvem. É essa a questão, o julgar. Porque nós estamos dentro de uma sociedade, infelizmente, que só sabe apontar, só sabe julgar e não sabe ouvir. E como eu disse, às vezes a pessoa está tão ruim que ela não consegue não falar, ela só quer que alguém olhe, ela só gostaria de ser acolhida, não é? E às vezes assim, é a esposa, é a mãe, é o pai, é muita crítica, é muito apontar sem ouvir. O que falta nas pessoas é isso, é parar e ouvir e olhar aquele ser humano como um ser humano, que cada um tem uma humanidade. Ainda hoje de manhã nós estávamos falando sobre isso. Aonde está a humanidade das pessoas? Se perdeu. Se perdeu. E tudo veio quando? Está vindo gradativo e ela está só aumentando. Está sendo dado muito valor a esse tipo de coisa e não mais às pessoas. E é desafiador, sim, porque quem hoje tem o poder de ouvir alguém? Quem gosta de ouvir?
São poucas as pessoas. Eu gosto de ouvir, você também gosta de ouvir, mas quantas mais são as pessoas que gostam de ouvir? Ninguém dentro do contexto familiar hoje tem paciência para ouvir. E é difícil dar um conselho? Não, o conselho seria ouvir. Mas a prática é diferente. Porque para ouvir, tu tem que ter paciência. Para ouvir, tu tem que ouvir e não só escutar, que existe uma diferença, né? E como fazer isso? Tá todo mundo tão envolvido hoje com o trabalhar, com entrar, fazer, lavar, passar e cozinhar, como eu digo, e acabou. E é o básico. Só que isso não pode existir, mas existe. E assim, esse vício, tanto quanto os outros, mas este de ter esta perda, é uma roupagem que as pessoas hoje estão se escondendo nela, né? Sim. Até esses dias, vou relatar de novo, eu já comentei sobre isso. Eu tenho a mesma cliente que eu consegui libertar. São uns 20 dias, eu acho, 15, 20 dias. Eu tinha preparado uma planilha, tá? A gente ia começar a montar a planilha de dívidas. E a planilha de dívidas não é uma coisa que eu monto 5 minutos antes da minha sessão. Então, eu tinha tido o trabalho de montar a minha planilha. E tava com a planilha pronta, computador, tudo pronto, assim, para chegar e. Hoje eu vou fazer isso com ela, vou montar isso, eu vou olhar contrato, eu vou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí, sempre que a pessoa chega para mim, eu pergunto como ela tá e como é que tá o jogo. Então, isso são duas perguntas que eu sempre faço. E aí ela disse assim pra mim, eu não vou conseguir mentir pra ti. Eu recaí. Eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu larguei a minha planilha, eu larguei o computador do lado e fui conversar com a pessoa, escutar ela. E aí ela disse assim pra mim, eu falei, olha, eu cuido das minhas pessoas. Porque os meus clientes também são as minhas pessoas. Eu tenho esse cuidado, eu dou atenção, eu escuto. E daí, depois que terminou o assunto, ela mandou uma mensagem. Eu chorei quando eu escutei tu falando que tu cuida das tuas pessoas. E é literalmente isso, eu cuido das minhas pessoas, sabe? Eu tenho esse cuidado, então, cara, eu largo o que eu tinha pra fazer pra escutar alguém. E às vezes é só isso que a pessoa precisa. Que alguém pare o que tá fazendo e escute. Então, vem ao encontro daquilo que tu falou. E daí, também, emendando agora uma pergunta pra ti. Semana eu saí com uma colega, e aí essa colega ela trabalha no RH. E eu perguntei para ela, já estava sabendo da situação do mercado de trabalho com a questão do visto. E eu perguntei para ela como é que era isso no trabalho. E ela disse: o que que tu vê assim no mercado de trabalho? O que é mais. Porque eu tô estando em vários lugares ao mesmo tempo, mandando coisa aqui, ali, acolá. Só que eu tive vários relatos de pessoas, e inclusive eu brinco com os clientes, porque ela diz, ai, todo mundo lá no meu trabalho joga. E daí eu brinquei, vou te falar a mesma coisa que minha mãe fala pra mim, que não é todo mundo. Não é todo mundo. Mas o mercado de trabalho como um todo, ele tá sendo mais uma coisa trazendo problema. Então ele está de alguma forma sendo sugado em função do bet estar invadindo tudo. E como que tu Tá. vê isso no mercado de trabalho? E, gente, se alguém tiver pergunta, manda aí que a gente vai responder depois, tá? Eu tô anotando aqui. Por quê? Eu vejo assim, Silvana, que o mercado de trabalho tá assim, por quê? Cada vez mais bets. Porque eles estão sendo muito cobrados. É a cobrança. Quem trabalha, quem convive comigo sabe disso. Que eu sempre falo, todo mundo só cobra, só cobra, só cobra. Ninguém para olhar a pessoa como ser humano. Ninguém é uma máquina que tenha que produzir, produzir, produzir. É importante, dos colaboradores que vem o valor do financeiro para o teu receber, para o teu isso. Mas a cobrança exige algo de você. E se quanto muito você é cobrado e você, no teu inconsciente, acha que não está sendo suficiente, ou alguém vem, seja superior a você e te cobra, achando que o teu máximo não está bom, tu vai ter uma fuga. Porque tu precisa fugir
deste contexto. E tu vai achar uma válvula de escape. E a válvula de escape está sendo o quê? Os jogos. E está aumentando muito isso. Tu bem sabe disso, eu bem sei. E as pessoas estão adoecendo mentalmente e fisicamente devido a isso. E são cobranças. E este mercado de trabalho, eu acredito que depois da pandemia, que todo mundo diz isso, mas eu firmo isso também, ele só vem piorando. Porque o digital veio à tona, porque, né, eram os recursos que se tinham, mas as cobranças também. Mas, como eu digo, esqueceram que pessoas são seres humanos. Não tem bateria, não tem validade, não tem isso, não tem aquilo, mas tem órgãos, tem coração, tem rim, né? Tem cérebro, tem pescoço, tem garganta, tem... Gente, e se não for assim, ser vistos dessa forma, como fica? Como fazer isso? Existe essa possibilidade de ver a pessoa com um entendimento no núcleo todo. Porque se existe a cobrança no mercado de trabalho, vai existir a cobrança em casa, vai existir a cobrança e a cobrança e a cobrança. Daqui a pouco a pessoa se vê pequena. A pessoa se vê um nada, que é onde chega em casa e quer se esconder. E vai se esconder aonde? A não ser dentro do quarto, debaixo das cobertinhas, vai se esconder atrás do jogo. Porque é gratificante, é prazeroso para a pessoa isso. E ela não tem forças, ou então não tem alguém que escute, né, que faça uma escuta assertiva nesse sentido, porque sim, as pessoas têm que serem ouvidas para que isso aconteça. Sim, eu vejo isso também e concordo 100% contigo. E o que eu vejo também é essa questão ali do honrar alguém. Quando a gente fala sobre isso, as pessoas têm um certo preconceito. Só que quando tu fala, eu faço tudo diferente do meu pai, eu faço tudo diferente da minha mãe. Realmente, tu pode fazer tudo diferente, mas tu continua honrando eles. Então, isso, e hoje em dia, assim, os pais estão muito preocupados, álcool, droga, não sei o que, só que o problema não tá, já não é mais esse. O problema tá na mão, na palma da mão. Tá naquela criança de 6, 7 anos, 5 anos, que tem acesso ao celular com a internet. Não tem nada contra, mas tem que ser uma coisa educativa. E quando as pessoas se dão conta, eles estão jogando. Então, eu sei do caso de uma moça que ela vira à noite, o marido dela dormindo na cama e ela ao lado jogando. Então, ela amanhece, ela anoitece e amanhece jogando. E isso é o que acontece, porque o cérebro não tem aquele comando de parar. Então, tu escuta aquela musiquinha daquele joguinho e tu vai jogando, vai jogando. Enquanto tiver limite no teu cartão de crédito ou enquanto tiver dinheiro no teu Pix, tu vai estar jogando, porque hoje os jogos estão vinculados a isso. Então, tu vai parar quando tu não tiver mais nada. Tipo assim, perdi tudo que tem dinheiro, então agora eu paro de jogar. E isso é complicado, porque amanhã tu quer jogar de novo. O cérebro vai te falar que amanhã tu quer jogar. Então, tem muito isso lá de trás, e também existe muito preconceito com relação às constelações, seja sistêmica ou familiar, qualquer uma delas. Então, ele vai me conduzir a um retorno, uma dor que eu não quero mais sentir, ou alguma coisa. E muitas vezes nem se sabe. O meu pai perdeu tudo. Porque antes existia outros tipos de jogos, não existiam jogos online. Mas existia bebida, existia carta, bocha, enfim. Então, meu pai perdeu todo o dinheiro que a gente tinha na família jogando lá carta, poker, sei lá eu o que. E hoje eu tô repetindo a mesma coisa, tô fazendo diferente, tô jogando outra coisa. Então é um assunto assim que complicado. E às vezes a gente tem que ficar fazendo perguntas da onde veio? Como era teu pai? Como era tua mãe? Quem tu tá honrando? Eu uso muito essa palavra. Quem tu tá honrando? A pessoa, sim, eu não tô honrando ninguém. Eu faço tudo diferente, faço tudo ao contrário. Mas na verdade também é uma forma de honraria. Então, é nesse sentido, assim, que cada vez mais está chegando mais cedo e com maior dificuldade de sair de lá.
E esse entendimento faz sentido a tua questão, porque sim, antigamente existia o carteado, né? O pife, para nós aqui né? A bocha era dinheirinho, era daqui, era dali, mas existia. Então, e é isso, é a honrar. Aí você me pergunta, existe ainda esse preconceito com a constelação? Existe. Mas como eu falei, eu vou apresentar da minha forma, né? A constelação familiar tradicional, que é essa que todo mundo conhece, mas essa que é a ferramenta que eu uso, que eu vi que tem um questionamento ali, a ferramenta que eu uso em relação à constelação é sistêmica e é única para que eu possa fazer com que a pessoa entenda, por exemplo, eu tinha o meu pai que jogava, né? Tá. Mas eu não jogo que nem ele, né? Imagina, eu não gasto tudo que ele gastava, mas eu gasto um pouquinho, mas é bom, é um entretenimento. Não, não é. É um vício, sim, no teu inconsciente que é normal, mas não pode ser normal. Aí você vai olhar para o contexto familiar. Vamos lá então. Silvano, teu pai jogava. Pois é, então vamos ver. Você também joga todo dia um pouquinho, né? Todo dia eu vou lá e jogo. Aposto só R$ 2, R$ 3, né? Daqui a pouco vai, daqui a pouco é o cartão, daqui a pouco é isso, daqui a pouco é aquilo. Onde está o erro? Está na lealdade que ninguém enxerga. Eu estou honrando sim o meu pai. Vamos olhar na história desta família. Quem atrás do pai também jogava? Se tem algum tio que também jogava. Então, qual é o contexto dessa família? O que não teve nesta família? Aí eu também vou usar do mesmo gancho, que teve alguém ali que nos perguntou, só que agora já fugiu, sobre a preocupação do vício do adolescente, se eu não me engano, com álcool, alguma coisa assim, não consegui ver. Mas Preocupação com assim, álcool em jovens e adolescentes. O que podemos fazer isso, para minimizar um pouco disso? isso. Então, da mesma forma, ter este olhar para o que aconteceu no contexto da família. Eu estou sendo repetitiva? Sim, porque a gente tem que ter esse entendimento do que está acontecendo. O que aconteceu? Existia pouco amor? Nilce, é porque hoje em dia é assim, a gente consegue olhar daqui para frente, porque o daqui para trás a gente não consegue mudar. A gente consegue ressignificar tudo o que aconteceu. Por que eu tenho essa dependência do jogo? O que aconteceu na minha família? Entre o pai e a mãe existia amor? Nilce, naquele tempo não existia mesmo, porque eles só sabiam fazer o que eles sabiam, que era só trabalhar, só reproduzir, porque mulher era para isso, não era? Então, assim, não existia carinho, não existia gentilezas em muitas das famílias, era só reproduzir e trabalhar, né? Às vezes os pais ausentes, por quê? Porque saíam a campo, como eu digo, né? Jogatinas, mulheres. Então, o que existe dentro desse contexto? Aí vem em relação ao adolescente com drogas, isso e aquilo. O que havia no contexto da tua família ou dos teus conhecidos? O que aconteceu? Alguém bebia? Alguém era viciado? Às vezes, os pais não são tão presentes e o meu familiar, o meu filho, ou enfim, a minha filha, ela se relaciona nesse sentido de lealdade com esta pessoa em que se sentiu acolhida. Então, para que eu faça jus a essa pessoa, eu vou ser igual a ela. Eu vou beber igual, eu vou fumar, eu vou jogar, eu vou fazer algo semelhante a ela para que eu seja visto. Porque se eu fizer algo dessa forma, hello, alguém vai me enxergar, né? Eu tenho que fazer algo de errado para ser visto. Porque se eu não tive o amor, se eu não tive um ganho, eu vou ter agora. Então, se eu chamar a atenção de alguém, eu consigo. E para a pessoa fazer isso, ela não tem essa consciência plena de que está errado. Aí vem os processos das terapias. Existe certo e errado? Não existe. Mas existe a correção. O ressignificar que dá tempo para tudo. Como você mesmo disse, quanto suicídio. Mas se você parar, ouvir e observar, aquela pessoa está gritando. Ela está gritando por socorro. E a gente tem que ampliar os nossos horizontes nesse sentido de ser aberto às escolhas, né?
respeitar a escolha do outro, mas poder amparar. Porque se você não ampara e ouve, complica cada vez mais, né? Sim, e eu vejo também, ali tem uma pergunta, acho que tu já respondeu as duas. Quando saber que estou usando um jogo em troca de algo que está faltando? E quais as ferramentas para ajudar a sair disso? Eu vejo também muitos casos de, por exemplo, a mãe busca, na mesma situação do viciado em droga, tá? A mãe procura um profissional pedindo ajuda, por exemplo, manda mensagem para mim, manda um direct, me chama no WhatsApp, pedindo ajuda pro filho, que o filho já perdeu tudo, o filho tá viciado em jogo, o filho tá com sérios problemas. Só que se o filho, que é a vítima da situação, não estiver consciente que ele precisa de ajuda, de nada adianta a mãe querer ajudar. Porque não vai. Aí existe uma sensação, quando eu vi o meu filho, eu vou compensar a falta lá de trás. Só que, infelizmente, isso não funciona, porque a pessoa tem que ter consciência. Opa, eu tô no caminho ruim, um caminho ruim, um caminho torto, enfim, um buraco. Como eu falei ontem, eu acho que estava atendendo uma cliente que não era de jogo. Eu disse pra ela, tu entrou num buraco, em vez de tu olhar pra cima, tu tá cavando cada vez mais pra baixo. Então é isso, sabe? Se a pessoa que tá cavando o buraco não conseguir olhar pra cima, não adianta tu jogar a mão lá para puxar, porque não vai surtir efeito. Então, eu vejo muito isso também, uma espécie de compensação. Perdi o meu filho pro vício, seja pro vício da droga, pro vício do jogo, e eu vou compensar para tentar resgatar. Só que, como se fala, já é muito tarde, muitas vezes, porque a pessoa já está viciada. Então, aquele amor, aquele carinho, aquela atenção que se deveria ter dado lá atrás, ou quando era criança, ou quando era adolescente, quando a pessoa só pensa em trabalho, que a gente é muito isso, tá? E tô falando por mim mesmo. A gente é muito trabalho, 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 e esquece do resto, muitas vezes. Então, essa coisa da falta da consciência, de, opa, eu tô viciado e eu preciso de ajuda. Enquanto não chegar nessa fase, não tem como a gente ajudar, porque a gente ajuda quem quer ser ajudado. Então, não tem milagre, não tem a pílula mágica que eu vou lá, jogo e tchum. Que bom se fosse, mas não é assim. Não existe. E é bem como você falou, tem que ter a consciência. Eu já diria assim, tem que ter a consciência e o querer. O querer da pessoa. Mas às vezes a pessoa ainda não está na consciência do querer. E aí vem isso que você falou, vem a compensação daquilo que eu fiz, que eu só trabalhei, que eu só isso para poder dar o bem-estar, para poder isso. Então, eu inconscientemente pequei lá atrás, mas eu pequei por um motivo, para não deixar faltar nada. Só que faltou. E que bom que hoje a gente pode aqui abertamente conversar sobre isso, porque faltou, somos conscientes, não dá para repor o tempo perdido, não dá. Não dá para voltar atrás, também não, porque muitas das vezes nós só trabalhamos mesmo para manter e para ter, né? Mas hoje a gente pode refletir de uma outra forma, ver do outro campo, do outro lado, né? Como fazer isso? Como você diz, aí a mãe que tenta repor tudo aquilo, que aí o filho entrou em contradição, entrou na droga, entrou isso e aquilo, como recuperar? É sentar, conversar e olhar. Mas tu dispõe de todas essas ferramentas, mas existe aquela fundamental, tem que querer, né? E muitas vezes, muitas pessoas me questionam, Nilce, não é fácil querer. Ah, não é fácil mesmo. Porque eu tô tão acostumada a ficar naquela zona do quentinho, tá tão gostosinho, tá confortável, porque se eu tiver que sair dessa zona de conforto e vir para a minha vida, é desagradável. Eu vou ter que sair daquela mesmice de sempre. Então, a gente também tem que articular e conversar e entender o que se passa realmente no interior desta pessoa. É a drogadição? É a bebida alcoólica? Quem era que bebia na família? O porquê que essa pessoa bebia? Essa pessoa que bebia era alguém muito especial para esta pessoa? O que
qual é a correlação que existe entre os teus familiares com essa pessoa atual? Ah, e o teu esposo não larga a mão do jogo. Ah, tá difícil. Não come, não dorme, né? Não cuida, não ajuda em casa, não ajuda com a criança, isso aqui. Tá, vamos lá. O pai dele jogava? O que o pai dele nunca deu? O que o pai dele sempre fez? E existe a birra da criança interior, que eu costumo dizer, que a gente já falou em alguns momentos sobre isso, existe a birra inconsciente. Eu sou um adulto hoje maduro, mas assim, ó, eu vou jogar. Sabe por que eu vou jogar, Silvana? Porque assim, ó, o meu pai jogava e a minha mãe dizia assim, mas que droga, olha ali, ó, tu tá jogando, mas eu vou jogar porque assim, ela ficava brava com meu pai, ela tinha ranço do meu pai. Então, para que ela me enxergue, eu vou ser igualzinho a ele. Se eu for igualzinho a ele, ela vai me dar um amor diferente, porque ela vai ver a minha necessidade, né? Aí vamos dar uma pincelada no vício ali de compras, no vício da comida. O que eu tenho que tanto comer, o que eu tenho que tanto suprir? Qual é esse motivo dessa ansiedade? Qual é esse desespero, né? Aí vem também aqui, eu anotei para não esquecer. Aí tem aqui também o vício do sexo que existe agora, então no YouTube existe essa pornografia, existe tudo. Tá tão grande isso, tá tão expansivo isso, que o que falta nos homens e nas mulheres que procuram isso? O que faltou lá atrás? Foram abusados? Ninguém fala, mas é uma dor que dói, né? Dói isso. Então, assim, cada vício, e hoje a gente vai destinar aos jogos, mas cada um desses aqui existe um fundo emocional. Todos eles existem um fundo emocional. E nós duas vamos bater nessa tecla por isso. Porque se todos eles têm um fundo emocional, o da Best tem um pior, que além do funcional é o financeiro. Né? Então ele associa o emocional e destrói qualquer família, destrói qualquer vida. E é desafiador a gente ver isso. Mas a gente tem as armas para isso. A gente pode, né? Mas nesse contexto a pessoa tem que estar aberta para receber, entender e querer melhorar, porque as ferramentas a gente tem. É mexer lá na ferida, mexer no inconsciente, saber a origem, entender a origem, né? Porque daqui a pouco não era o pai, nem o vô, mas era o bisavô que tinha isso. E às vezes a gente nem sabe dessas histórias, porque tem tudo isso também. As nossas histórias, elas são polidas. A gente sabe só aquilo que as pessoas querem contar pra gente. Não é assim? Vai saber o que aconteceu na vida. A gente não sabe da história na verdade, na real, na essência, né? Corremos esse risco. E a gente mesmo também costuma esconder a parte da história que não é tão interessante. Então, quando você fala no storytelling, por exemplo, tu conta a parte que é legal, a parte que tu superou, a parte que foi boa, mas o resto, sabe? E uma das coisas assim que eu sempre falo para as clientes quando chega um caso, eu digo, vai doer? É a única garantia que eu posso te dar que vai doer. Porque vai doer de uma outra forma, vai doer para melhorar, mas vai doer. Você sabe que eu não tenho como. Hoje eu busco, a mesma forma que eu trabalho com viciado em compras, com comprador compulsivo, vem daí porque não existem protocolos para eu seguir para atender um viciado, seja diferente. Então eu busquei lá do comprador compulsivo, que é o semelhante, e a cada cliente que eu atendo, a cada um eu consigo melhorar. E por isso que eu estava muito nessa busca de terapeutas, psicólogos, que pudesse atender o viciado, sabe? Porque não é uma coisa simples de atender. Primeiro, ele precisa confiar em ti. Começa por aí. A primeira coisa é a confiança. Então, até ele contar toda a história para ti, demora, sabe? Não é assim, tô viciado em jogo e perdi 300 mil e ou só ajudar a resolver os 300 mil, aí seria muito fácil. Não adianta eu resolver os 300 mil
e daqui 6 meses a pessoa tá no mesmo buraco ou pior que estava antes. Então, não me resolve nada. E esse fator confiança é muito importante. Porque, que nem você disse, ele não vai te contar toda uma história. Ele vai te contar aquilo que ele quer falar. Aquilo que ele achar que é bom eu ouvir. Mas, como a gente tem isso, esse conhecimento, essa malemolência, esse olhar no olho, esse ouvir, que às vezes uma única palavra, tu já desvenda muitas coisas. Às vezes uma pergunta, tu já consegue abrir o leque, mas a pessoa não percebe isso. E assim, para o pessoal que está nos ouvindo, reflitam sobre isso. A quem nos fez os questionamentos, por que dessas coisas todas? Olhem sem julgar para si e para os seus, porque existe um fundo ali. E às vezes a confiança ele não vai ter em você, porque tem o julgamento, né? E a confiança é uma coisa que a gente conquista não é hoje, não é amanhã. É pouquinho em pouquinho, é plantando uma sementinha hoje, regando amanhã, plantando a outra, regando de novo, que daqui a pouco tu sente que a pessoa está leve. E é nesse momento, quando a pessoa se entrega com leveza, que a gente consegue entender. Aí sim, é confortável para ela falar. Porque muitas pessoas dizem, eu não gosto de tal profissional, eu não vou naquele, porque se perguntam, se perguntam. Opa, temos companhia. Só perguntam, só perguntam. E assim, não é fácil para a pessoa. Porque falar da dor não é assim. Não é todo mundo que está preparado para falar e não é todo mundo que está preparado para ouvir. Né? E as ferramentas que eu uso são essas de constelações, sim, únicas, de cartas que ressignificam, que cartas que elas têm uma história e depois ela tem a parte da cura, que é onde eu designo para você, no caso, ou então você me diz qual é o assunto e eu abordo, e assim a gente vai trabalhando. E é uma sessão que é de hoje para amanhã? Não. É calmamente, dia por dia, pedacinho por pedacinho, segundos por segundos, porque é lento o processo. A cura não é de hoje para amanhã, de um processo de anos, um processo de uma vida toda, né? Então, é desafiador pra gente. Mas, assim, o que eu tenho para falar, quando a gente consegue, é motivo de, opa, funcionou, eu consegui. Porque eu acho que a gente, como profissional, fica mais feliz do que a pessoa que conseguiu se libertar. Porque a gente quebra a cabeça, então a gente fica pensando, o que eu vou fazer agora para a Nilce parar de jogar? Então, como eu vou resolver? Que livro eu vou dar? Porque a gente dá livros. Que livro eu vou dar para a Nilce ler? E ela vai ler? Como eu vou cobrar isso dela? Então, são passos que tu fica pensando. Então, eu sempre digo, a sessão não termina ali, não é uma hora. Ela fica dentro, cada pessoa fica dentro da nossa cabeça. E muitas vezes eu preciso orar, falar, me manda aí, me diz aí como eu vou conduzir. E tá difícil. Então, a gente pensa muito isso. E eu queria que tu falasse o que tu deixa de mensagem final sobre tudo isso. E se quiser deixar os teus contatos aí para o povo te seguir também, fica à vontade. Tá? Onde eles te encontram e o que tu gostaria de falar e de considerações finais. Falar para as pessoas não joga não resolve, não é isso? Não vai resolver no momento. Mas o que eu tenho a dizer assim? Que eu gosto muito do que eu faço. E eu, assim como você, eu não largo as pessoas. Tô sempre sendo incomodativa, porque a gente não pode pegar na mão e largar de um dia para o outro. Não é assim que as coisas funcionam.
E sim, as pessoas têm que ter um discernimento, sim, do seu querer, porque é muito importante. Porque eu sempre digo assim, ó, vamos mudar? Vamos. Então vamos. Não é mudar. Simplesmente eu vou mudar e um ponto final. A gente sabe que isso não acontece. Então tem que ter um querer. E eu estou disposta nesse sentido, assim como você, em parceria, que a gente possa ajudar as pessoas nesse sentido. Queiram, mas queiram de verdade. Porque a mudança pode acontecer, ela existe, ela é gradativa. A gente pode ter recaídas porque somos seres humanos, não tem problema nenhum. E como tu disse, às vezes eles ficam com vergonha de nos dizer, mas não tem que ter vergonha. A gente está aqui para isso. Nós que somos seres humanos normais, comuns também, recaímos em alguns momentos. Eu não tenho vício do jogo, mas a gente recai em alguma outra coisa. Não é A gente tem, assim? Hã? a gente tem outros. E que tem outros, e tá tudo bem recair, porque não nós somos movimentos, nós somos articulações. Aonde os movimentos e as engrenagens elas não funcionam, tudo para. E se, como você disse, você tá lá embaixo, e se tu não ter forças para olhar para cima, a gente pode te puxar quantas vezes quiser, tu não vai vir. Mas aonde tem um fiozinho de luz, a gente dá uma puxadinha. E é assim que a gente funciona. E é dessa forma. E o que eu quero deixar dito para as pessoas é isso. Sintam-se firmes no propósito que vocês querem ter. Nós estamos aqui para ajudar. De alguma forma a gente consegue. Seja hoje, seja amanhã, no teu tempo. Mas o teu tempo não precisa ser daqui a um mês, daqui a 2 anos, no final do outro ano. O teu tempo pode ser agora, do teu jeito. E a gente respeita o teu jeito, né? Da tua forma, existe uma forma. Então, cada um é um. É desta forma que eu vejo, que eu gostaria de deixar. Porque não é porque é idoso, não é porque é jovem, não é porque é homem, não é porque é mulher. Somos seres humanos. Então, a minha fala é essa. Sintam-se à vontade de nos chamar, que nós estamos aqui de prontidão. Somos um pronto-socorro, né, Silvana? A gente consegue. A gente dá um jeito e acolhe. Eu sempre falo, se eu não puder ajudar, pelo menos eu te escuto. Então, É isso. e quando tem recaídas são normais, né? Acontece. E sempre que existe uma recaída, eu sempre falo, recomece. Continua da onde tu estava. Segue em frente. Porque tu já conseguiu tanto. Então, tu recaiu, faz parte. Segue, porque vai dar certo. Então, sempre funciona. Eu acho que essa é a grande mensagem, assim. Chama a E que gente, nem você tanto no chama que eu, no WhatsApp, o nosso WhatsApp está sempre na bio, então pode chamar. E marca uma conversa. Vem conversar com a gente, pelo menos consegue clarear as ideias, ganhar nova perspectiva. E tudo bem, a gente está aqui para escutar mesmo, então tá tudo certo. E como você disse, a gente dá um livro, a gente vai. E assim, ó. Ah, eu não gosto de ler, né? Tudo bem, o que que tu gosta de fazer? Vai ouvir uma música, Ó, vai caminhar, vai fazer alguma coisa que te destoe desse ponto de vista, né? Porque sim. fazer aquilo que você gosta é a essência de tudo. Com uma menina, só para finalizar, para ter uma ideia, o que eu falei para ela? Vai arrumar uma amiga que presta. O que é arrumar uma amiga que presta? Não que as amigas dela não prestassem, mas arrumar uma amiga que não fosse viciada, que não jogasse. Então, arruma uma amiga que presta. Foi exatamente isso que eu falei pra ela. E funcionou. Deu certo. Então, Sair do acho contexto, né, Silvana? Sair do entorno que é poluído, que é tóxico, isso. que é isso que importa. Porque, assim, no momento que eu decido, sempre vai ter aquele, parou de jogar, não tá mais jogando isso, aquilo, não tá fumando, não tá bebendo. Então, sai desse contexto, né? Sai desse reduto que te chama para aquilo que tu quer sair e seja forte. Porque essa é a fala, ser forte para sair do contexto onde você está. E nós estamos aí para isso. Fácil, não é? Tudo na vida é difícil. Então, eu sempre falo, ser gordo é difícil, ser magro também é difícil. Então, escolhe ser difícil.
É desafiador estarmos aqui, mas a gente consegue. Sim. Né? Diego, brigadão de coração por ter aceito meu convite, por ter se desafiado. Não sei se é a tua primeira live ou não. Eu gosto de fazer, eu já fiz. Uhum. Só que E vamos, desse assunto e como especialista em finanças é a primeira vez. mas vamos combinar mais. Eu acho que 2025 aí vai ser um ano bem desafiador também para nós. E a gente promete trabalhar bastante, como sempre, né? Visto em trabalho, então é um problema. E tu quer, de repente, falar para eles, Silvana, que a gente pode ter uma proposta para eles para o próximo ano? Quem tiver com esse problema, pode entrar em contato conosco. Nós estamos pensando em fazer uma sala secreta. Foi isso que surgiu hoje no final, sei lá, alguns minutos antes. Então, nós pretendemos, é só chamar ali, dizer que é da live, dizer que nos assistiu, tanto na live ao vivo quanto na live gravada. E nós vamos marcar, então, uma sala secreta para conversar mais de perto com vocês sobre isso. Sobre os vícios, sejam eles quais forem, estamos dispostos. Sem julgar ninguém, eu acho que isso é a principal coisa. Não vamos julgar, não estamos aqui para julgar ninguém, então jamais serão julgados por nós. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam, como assim? Tu não vai me julgar? Não vou. Não faço parte de julgar ninguém. Então, quem tiver interessado em continuar esse assunto, em talvez encaminhar um tratamento ou ter um caminho diferente, é só nos chamar, que a gente vai estar proporcionando nesse momento, provavelmente janeiro ou fevereiro, não tem mais agenda ainda, porque as nossas agendas são complicadas, mas a gente vai dar um jeito. Exatamente. Tem muitas coisas para serem ditas e vistas para vocês. Estamos ainda. Alguma coisa já tem pronto, né, Sil? Sim. Mas mais coisas sim a vir. Então a gente convida vocês se sentirem à vontade ou quiserem indicar alguém ou conversar, nos chame que estamos à disposição. Então tá, Nilce, brigadão de coração. Vamos lá descansar. Trabalhou o dia todo. Tá bom, muito obrigada por ter me convidado e agradeço ao pessoal que está ali e de coração. Se fez bem, se fez sentido para vocês, sintam-se à vontade de nos chamar. Muito obrigada, Sil. Um beijo no coração. Beijo. Tchau. Tchau.